Eu acho que ninguém tem dúvida de que a leitura é um dos principais meios de se obter conhecimento, de se expandir a inteligência e de se treinar a inteligência também. Desde a antiguidade, a leitura é uma das melhores e mais eficientes maneiras de se aprender, né, e de se transmitir e de se guardar o conhecimento também. E por isso acho que é inegável de que dominar essa habilidade, dominar a arte da leitura e da obtenção de conhecimento através da arte de ler é sem dúvida uma das habilidades mais importantes para qualquer ser humano e para qualquer pessoa que queira treinar a sua inteligência, né? Qualquer pessoa que queira desenvolver o seu intelecto. Apesar de, hoje em dia, existir inúmeros outros meios de se transmitir, de se obter conhecimento, por exemplo, através de aula online, né? Através de videoaulas, através de produtos audiovisuais, ainda assim, alguns materiais só são acessíveis a nós hoje em dia através da leitura, né? Como, por exemplo, os clássicos, os grandes livros da humanidade, os pensamentos, né? Os livros, as obras dos grandes autores, das grandes inteligências que protuberaram aí ao longo da humanidade. Então, mesmo hoje em dia, ainda assim é extremamente necessário dominar de maneira, por assim dizer, total e eficiente a arte da leitura. Mas muita gente se pergunta, afinal, como ler mais e melhor, né? Como reter o conhecimento e como lembrar aquilo que leu também. É um problema que muita gente encara, é um problema que muita gente tem, que acaba atrapalhando o seu desenvolvimento intelectual. E ainda muita gente até se pergunta, afinal, por que ler, né? Por que não se limitar ou por que não usar apenas os meios audiovisuais de transmissão e obtenção de conhecimento, que hoje em dia são tão abundantes, e assim não precisar da leitura, né? Então, nesse vídeo eu vou abordar essa questão, né? Por que ler e como ler mais e melhor. Desde já não se esqueça de dar o like, de se inscrever aí no canal e também de comentar caso você assim o queira, tá? Bom, a primeira pergunta sobre por que ler tem várias respostas e vários raciocínios que se pode fazer em cima disso, mas eu gostaria de começar dizendo que, afinal de contas, a leitura, como até já falei no começo, é a única maneira de se acessar alguns conteúdos intelectuais de maneira direta, não de maneira secundária. Por exemplo, se você for ler os grandes clássicos da literatura ou da filosofia ou de qualquer campo do conhecimento, por exemplo, se você for ler a obra de Aristóteles ou a obra de Dostoiévski, você pode fazer um curso sobre esses autores, você pode assistir videoaulas sobre esses autores, mas sempre vai ser um conteúdo secundário, né? Nunca vai ser um conteúdo primário, ou seja, um conteúdo direto da fonte, né? Claro, né? Você poderia dizer também que se você for ler, por exemplo, uma obra de Aristóteles, pouquíssimas pessoas vão conseguir ler, né? Vão conseguir ter acesso à obra no original, já que foi escrita em grego. Né? Poucas pessoas sabem falar grego e poucas pessoas têm literalmente o conteúdo original, têm acesso, né, ao conteúdo original desse material intelectual. No entanto, mesmo se você ler uma tradução, bom, isso é muito menos secundário do que um curso feito sobre a obra de Aristóteles, ou, sei lá, alguma aula sobre a doutrina de Aristóteles. Né? Então, por mais que a tradução não seja ainda literalmente um acesso direto à obra do autor, ainda assim é muito mais direto do que um material secundário que versa sobre a obra deste autor. Então, querendo ou não, por mais que você não domine outras línguas, que você não saiba falar outras línguas, ainda assim a leitura é a melhor maneira de se acessar alguns conteúdos que se formaram, né, que se obtiveram aí ao longo da história, né? É claro que isso não se aplica a todo tipo de conteúdo, né? Tem alguns assuntos intelectuais, sobretudo assuntos de ordem técnica, que pouco faz diferença se você estuda o original ou se você estuda um secundário, por exemplo. Sei lá, se você estuda física ou se você estuda engenharia, por exemplo, não faz muita diferença se você aprende aquele conteúdo direto da obra que o originou, né, da obra do descobridor daquele conhecimento, daquela teoria, ou se você estuda isso através de uma aula ou através de algum livro didático ou algo do tipo. Né? Não faz muita diferença se você
acessa aquele conteúdo intelectual de maneira direta ou de maneira indireta, né? No caso dos conhecimentos técnicos, tá? De qualquer forma, você sempre vai ter uma apreensão do assunto em si, né? E uma apreensão até bem completa. Mas, para alguns outros campos do conhecimento, é de extrema necessidade que você tenha acesso ao conteúdo primário, ao conteúdo original daquele livro, daquela obra, daquele autor. E esse é um dos primeiros motivos para você ler, afinal de contas, né? Para você adquirir o hábito da leitura, né? Ela é a maneira de acessar diretamente alguns conteúdos intelectuais que você não pode acessar de outra maneira, né? Afinal, por exemplo, sobre a obra de Aristóteles, Aristóteles não está aqui hoje em dia para te ensinar diretamente aquilo, né? Então a única maneira de, por assim dizer, adentrar diretamente na obra dele ou de qualquer outro autor já morto seria através das suas obras, que são eminentemente obras escritas, né? Pouquíssimos filósofos têm obras não escritas, né? Somente filósofos mesmo contemporâneos, né? Modernos aí do século passado ou do século atual é que tem, eu falo filósofos, mas assim, intelectuais em geral, né? É que tem obras registradas em meios audiovisuais, né? Mas antigamente, né? Todo intelectual só conseguia produzir uma obra para a posteridade através da escrita, né? Bom, um outro motivo que eu daria para você ler, para você adquirir o hábito da leitura, seria que a leitura ela se diferencia um pouco das outras formas de se adquirir conhecimento, porque em si ela carrega um princípio de atividade. É impossível ler um livro, ler algum artigo ou qualquer coisa por escrito, sem se tornar agente no processo de leitura, né? Ou seja, você tem que ler de forma ativa, né? É impossível ler de forma passiva, porque você tem que montar, você tem que, no momento da leitura, né? No próprio momento da leitura, você tem que visualizar, né? Você tem que formar aquele conhecimento na sua mente, ou seja, você não vai só receber, né? Você vai ativamente, né, na sua inteligência, na sua imaginação, você ativamente vai formar, vai engendrar aquele conhecimento, né? Não tem como apenas receber o conhecimento através da leitura, você tem que ativamente formar aquilo na sua mente. Diferente, por exemplo, de uma aula. É claro que qualquer tipo de conhecimento você tem que ter esse princípio de atividade, né? Você tem que ter essa posição de agente e não apenas de receptor, né? Mas a leitura, ela carrega isso de maneira muito mais intensa, né? Você tem que ser muito mais ativo intelectualmente numa leitura do que em uma videoaula, por exemplo, né? Numa videoaula, constantemente, você tem edições, você tem gráficos, você tem animações que te ajudam a enxergar aquilo dali, enquanto que na leitura, né, se for uma leitura só de texto, né, você vai ter que ter um esforço imaginativo muito maior. É claro que isso pode parecer que atrapalha, né, que atrapalha a leitura, né, que atrapalha o ato de aprender, mas você treinar a sua mente para ter esse princípio de compreensão mais ativo vai ser uma habilidade que vai te ajudar muito nos teus processos cognitivos, né, nos teus processos de aprendizagem, né? Você adquirir esse hábito de tentar entender as coisas, de tentar, por assim dizer, formar aquele conhecimento, né, inaugurar aquele conhecimento de maneira concreta dentro da tua imaginação, dentro da tua inteligência, né? A leitura, ela te treina para isso, né? A todo momento que você está lendo, você está imaginando também, né? Se você só lê sem transformar aquela leitura em um conteúdo cognoscível, né? Sem transformar aquela sequência de palavras em um conteúdo imaginético, né? Imaginativo, que você possa visualizar na tua imaginação e raciocinar em cima daquilo, se você não fizer isso, você não vai conseguir, você na verdade nem vai estar lendo, né? Você nem vai estar executando o processo de leitura, né? Você vai estar só passando os olhos em cima de um aglomerado de palavras, né? Isso nem sequer é leitura, né? Então a leitura carrega em si um princípio de atividade e um princípio de engendramento, né? Você tem que formar o conhecimento dentro de você. Mas como eu falei, né? Isso também se aplica a qualquer tipo de conhecimento, a qualquer tipo de obtenção de conhecimento, mas na leitura isso é muito mais acentuado, né? E você treinar sua mente para isso vai te fazer muito bem, tá? Quando você for para os outros tipos de conhecimento, por exemplo, para uma videoaula ou para um áudio, né, um audiobook ou algo do tipo, você vai estar muito mais treinado e muito mais capacitado para executar, né, esse princípio de atividade, tá?
Um outro motivo, né, que você teria para adquirir o hábito de leitura, né, para ler, e talvez seja o motivo mais importante, é de, afinal de contas, você treinar a sua imaginação, né? Muito se fala hoje em dia sobre você treinar o seu imaginário, sobre você formar o teu imaginário, né? Esse é um assunto que está muito pautado hoje em dia, né? Tem muitas pessoas, né, produzindo esse tipo de conteúdo, né, sobre formação de imaginário, sobre formação da inteligência, principalmente através da literatura, né? Realmente, a literatura é a arte que mais vai te treinar, mais vai treinar a tua imaginação, né? Mais vai formar o teu imaginário, né? Então, isso realmente tem uma grande importância, né? Porque a gente vê que muitas vezes o problema de muitas pessoas é um problema de imaginação, né? As pessoas não estão imaginando o mundo direito, né? As pessoas estão com uma imaginação superficial, uma imaginação tosca, uma imaginação muitas vezes formada pela mídia, por produções culturais muito superficiais, como novelas, filmes de baixa qualidade e esse tipo de coisa, ou mesmo livros de baixa qualidade, né? E aí acaba que as pessoas desenvolvem uma imaginação muito precária, né? Não só pequena, mas que funciona de uma maneira não realista, né? Afinal de contas, ter uma boa imaginação, né? Ter uma imaginação treinada, é ter uma imaginação realista, né? Ou seja, é você ser capaz de imaginar as coisas tais como elas realmente são, né? É isso que vai te dar segurança, é isso que vai te dar inteligência, afinal de contas, inteligência é compreender a verdade, né? Inteligência é estar na verdade. E se você tem uma imaginação realista, isso vai te dar meios, né, e vai te capacitar para falar, para se instalar na realidade, né, para se instalar no mundo real e para compreender as coisas tais como elas realmente são. Né. Para isso, não tem nada melhor do que os grandes clássicos da literatura. Né. Você lê Shakespeare, Dostoiévski, Camões, Homero, né. Você lê todos esses caras, vai te ajudar a formar uma imaginação realista. Por mais que muitas vezes eles escrevam coisas que não existem exatamente na realidade, mas não é exatamente sobre isso. É mais sobre você ter uma imaginação altiva, uma imaginação corajosa, né? E uma imaginação que compreende as possibilidades mais elevadas do comportamento humano, né? Muitas pessoas se prendem em comportamentos mesquinhos, né? Em comportamentos autodestrutivos, em comportamentos medíocres, porque elas não têm consciência, né? Não existe na imaginação delas a imagem das possibilidades mais elevadas da vida humana. Né? Elas não sabem que a vida humana possui possibilidades muito superiores àquelas que ela vive. Né? Então ela acaba achando, ela acaba se prendendo naquele mundinho pequeno dela, né? Porque ela não conhece outras maneiras, né? Outras possibilidades de ser que o ser humano tem. Né? E quem vai te dar essa consciência, né? Quem vai criar na tua imaginação essas outras possibilidades é a literatura, né? A alta literatura, a grande literatura, né? A literatura mais clássica, tradicional, ela vai te dar consciência das maneiras, de outras maneiras de ser, né? Maneiras que tu não conhece, né? Maneiras que tu não teve acesso diretamente, né? Pessoalmente, mas que você pode ter através da arte, né? Você pode ter através da literatura. O cinema também cumpre essa função, né? Por mais que o cinema contemporâneo, né, o de hoje em dia, está muito abaixo do que ele foi um dia, né? Mas o cinema também cumpre essa missão, tá? De te proporcionar uma nova maneira de ver o mundo e uma maneira mais altiva, mais corajosa de ver o mundo, né? Ou seja, você treinar a sua imaginação para ser uma imaginação de um vencedor, né? De alguém que tem coragem de seguir seus sonhos ou enfim, de engendrar um projeto e de cumpri-lo até o fim, né? Por exemplo. Tá? Então, se você lê os grandes clássicos, né? Eles vão gerar isso em você, né? Quer dizer, não só isso exatamente, mas vão te dar conhecimentos também históricos, né? Quando você lê um livro antigo, você tem muito conhecimento de como era a sociedade naquela época, né? É uma das melhores maneiras de estudar história, é estudar a literatura daquele período, né? Quando você estuda, por exemplo, sei lá, a literatura produzida ali durante a Guerra Fria e que fale sobre a Guerra Fria, ou uma literatura produzida e que se passa na era vitoriana, né? Por exemplo, você vê a sociedade daquela época de dentro, né? A partir de dentro, né? A partir de alguém que estava lá efetivamente. Então, é uma das melhores maneiras de você compreender outros períodos da história, né? Outras dinâmicas sociais que existiram ao longo da história e que são diferentes das que a gente tem
hoje em dia, tá? Então isso também vai, como eu falei, te conscientizar de outras possibilidades da vida humana, né? Te conscientizar de outras formas de viver, né? E de preferência, né, que seriam formas mais elevadas, né, que seriam formas mais altivas, né, formas mais corajosas, né, formas mais criativas de ser, né, e mais autênticas de ser. Tá? Para isso você tem que montar o teu imaginário, porque muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, principalmente no Brasil, a gente não tem exemplos pessoais, né? A gente não tem, quando a gente olha as pessoas em torno, né? Você não vê grandes exemplos de heróis, né? Na sociedade em geral não existem heróis, não existem grandes personalidades, né? Você dificilmente, se você for uma pessoa comum, né? Uma pessoa normal, você dificilmente vai ter acesso a a uma grande personalidade, né? A uma pessoa que tem um grande espírito, né? Uma grande alma ou algo do tipo, né? Às vezes você só tem contato com isso através da arte, né? E entre essas, a literatura realmente é a mais eficiente, né? Através da literatura, você pode ter acesso a sei lá, um Hamlet, a um Odisseu, Aquiles, você tem acesso a um Alyosha, né? Você tem acesso a esses tipos de personagens que vão despertar em você outras potências, né? Vão despertar em você toda uma nova possibilidade e uma maneira e uma dinâmica diferente de ser, né? Que você não conhecia até então, porque a sociedade a sociedade em torno, ela não lhe apresenta essas outras formas de ser, né? Essas outras formas mais elevadas de ser, né? Ou algo do tipo. Então é por isso que a literatura, principalmente a literatura clássica, é essencial, principalmente vivendo numa sociedade como a gente vive, né? Ter acesso a essas produções artísticas de outras épocas, né? E não só de outras épocas, mas feitas por grandes homens de outras épocas, né? Vai te dar uma outra visão de mundo, né? Um outro panorama, né? Um outro repertório cultural, né? Pode ser que gere em você outros critérios de julgamento, né? Você vai começar a julgar o mundo e as pessoas a partir de outros critérios, né? Critérios não dados exatamente pela sociedade, mas dados pela literatura, né? Pelos grandes autores, pelos grandes pensadores, né? Pelos grandes filósofos, pelos grandes intelectuais da humanidade, né? Quando você lê os livros desses caras, você absorve e você se preenche de outros critérios de julgamento da sociedade e da vida humana como um todo, né? E até mesmo da moral, né? E é por isso que a literatura, a alta literatura, ela tem um papel essencial na formação de uma sociedade como um todo e de você em particular. Tá, esses seriam os motivos que eu daria, né, do porquê você deve ler, né? Ou pelo menos um dos motivos que a gente pode apontar para a importância da leitura em si. Mas depois disso você pode se questionar, bom, mas como ler, afinal de contas? Como ler de maneira eficiente, né? Não como ler de maneira literal, né? Porque afinal de contas, né, hoje em dia praticamente todo mundo sabe ler, né? Todo mundo foi alfabetizado. Então, como ler de maneira literal não é o problema aqui, mas como ler de maneira funcional, de maneira qualitativa, né? Ou seja, como adquirir um conhecimento autêntico, válido, verdadeiro e eficaz através da leitura, né? Enfim, como entender o que você lê, né? Que é um problema que muita gente tem, né? Muita gente tenta ler, mas não compreende. É o famoso caso do analfabeto funcional, né? O cara que tem a habilidade propriamente dita da leitura, mas não tem a habilidade cognitiva para adquirir um conhecimento através do ato da leitura. O primeiro conselho, ou a primeira dica que eu daria para você se conecta justamente com uma coisa que eu falei agora no começo do vídeo, que é leia de forma ativa. Né? Essa é a primeira dica que eu dou para você, né? Você tem que ler de forma ativa, né? Não de forma passiva. Até porque se você tentar ler de forma passiva, você praticamente nem vai ler, né? Você só vai passar os olhos ali na frente do texto, e isso não vai dar certo. Existem algumas técnicas que você pode adquirir para você ler de forma ativa, né? A mais básica e a que eu mais utilizo também nas minhas leituras é ler livros anotando, né? Você pega ali um lápis ou uma caneta, de preferência lápis, né? Para você poder fazer alterações que elas seriam necessárias posteriormente, né? E você pode fazer anotações na borda do livro, né? Na borda do livro ou no final do capítulo ou qualquer coisa desse tipo, tá? Você pode fazer também, você pode sublinhar, né? Tem muita gente também que usa post-its e aqueles adesivos né, que servem para marcar determinada parte do livro. Isso também funciona, isso também é muito bom, mas eu não utilizo tanto, né?
Eu uso mais a boa e velha técnica de anotar, provavelmente no livro, né, diretamente no livro, e de sublinhar, né? Mas um conselho que eu dou para você nessa dica é você não anotar necessariamente para fazer um tipo de resumo, né, ou para fazer um tipo de síntese do que você entendeu daquele capítulo, né? Eu não faço anotações assim. As anotações que eu faço são anotações já visando a revisão, né? Por quê? Quando eu leio um capítulo de um livro, ou quando eu leio uma parte de um livro, né, no próximo dia eu sempre volto nesse capítulo, não para ler ele inteiramente, mas para ler as anotações que eu fiz ao longo do capítulo, né? Então, assim, eu já anoto pensando na revisão, né? Ou seja, eu já anoto pensando no momento que eu vou rever aquele capítulo, né? Normalmente é no próprio dia seguinte, né? Então eu leio um capítulo em um dia, no dia seguinte, antes de ler o próximo capítulo, eu passo os olhos, né? Eu dou uma lida no capítulo anterior, principalmente nas partes que eu anotei, né? E no dia passado eu já anotei com essa intenção, ou seja, eu já anotei os pontos em que eu vi que eu não tinha entendido direito, ou que seria bom dar uma revisada para fixar melhor na memória, né? Então eu já anotei com essa intenção de, no dia seguinte, ou na vez seguinte que eu lesse, eu tivesse ali um ponto explícito que eu precisasse rever, né? Que eu precisasse reler, ou que eu precisasse visitar, frequentar para fixar na memória. Essa técnica de já anotar pensando na revisão, né, funciona muito para mim, né? Isso também se conecta um pouco com a questão de você conhecer a sua inteligência. Eu vejo pouca gente falando sobre isso, né? Mas existe uma grande habilidade na tua vida intelectual, que vai te ajudar muito na tua vida intelectual, que é conhecer a tua inteligência. Mas o que isso significa, né? Significa basicamente você saber quando você aprendeu algo. Isso você só vai adquirir com prática, tá? Você só vai adquirir isso com experiência, com prática. Por quê? Quando você conhece a tua inteligência e a tua memória, você sabe exatamente quando você aprendeu algo, quando aquilo se fixou na tua memória, né? Então, quando você lê uma coisa, quando você estuda uma coisa, e você vê que aquilo ainda não está muito fixo na tua inteligência, que aquilo não está muito claro na tua inteligência e que, portanto, você vai esquecer, então você anota aquela parte, porque, como eu falei, você vai anotar já pensando na revisão, né? Então, se você seguir essa técnica, você vai ter que usar essa habilidade de saber quando você aprendeu algo, né? Saber exatamente quando você aprendeu algo e quando aquilo se fixou na tua memória, né? Quando você vê que aquilo se fixou na tua memória, então você não precisa mais revisar, pelo menos não de forma tão imediata, né? Você pode seguir com o teu estudo, porque aquela parte ali já foi bem absorvida, né? Mas aí você vai ter que saber, né? Quando aquilo realmente foi bem absorvido, e como eu falei, isso vai vir com a prática, né? Se você não tem a prática da leitura, no começo você vai ter muita dificuldade, né? Vai ter muita... Você vai achar que entendeu, depois você vai esquecer, e aí você vai ter que voltar, vai ter uma fase ali de confusão. Isso é normal, tá? Isso é natural. Mas com o tanto você vai evoluindo, você vai adquirindo conhecimento das nuances da tua inteligência e de quando... E você vai aprender a detectar quando você aprendeu algo realmente, quando aquilo se fixou na tua memória e vai poder ser evocado com facilidade. Então, assim, de certa forma, essa dica é duas em uma, né? Ou seja, leia de forma ativa e conheça a tua inteligência, né? Entre em contato com a tua própria inteligência, ou seja, estude, basicamente, né? Estudando você aprende como aprender, né? Essa é outra grande habilidade, né? Aprender como aprender, né? A arte de aprender, né? Contanto você vai acumulando experiência, você vai entendendo a tua maneira particular de entender, a tua maneira particular de aprender e o que é necessário para você absorver e fixar aquele conhecimento na tua inteligência. E eu aposto que esse método de anotar já pensando na revisão vai te ajudar pra caramba. A segunda dica, ou a terceira dica que eu dou, é você ler devagar. Ou pelo menos você não se importar em ler devagar, né? Você não se preocupar se você está lendo devagar. Porque afinal, se você quer absorver o conhecimento, não vai ser de uma hora para outra, né? Não vai ser rápido, a não ser que seja um campo do conhecimento que você já tenha bastante domínio, né? Então fica cada vez mais fácil, né? Quando você já tem domínio de um campo do conhecimento, fica cada vez mais fácil você adquirir novos conhecimentos naquela mesma área. Mas se não for o caso, você não precisa se preocupar se você está lendo devagar, né? Se você está evoluindo devagar na leitura, você tem que se preocupar mais em absorver aquele conhecimento. E para isso, o método de anotar pensando na revisão vai te ajudar muito.
E aí, quando você vê que você absorveu, somente aí você passa para o capítulo seguinte ou para a parte seguinte do livro, tá? Então, assim, não se importe em ler devagar, tá? E talvez até, efetivamente, alguns livros você vai ter que ler devagar, né? Alguns livros exigem esse ritmo mais lento no processo de leitura, tá? Já outros não, né? Outros livros, livros mais superficiais ou mais fáceis de entender, com a linguagem mais dinâmica e mais acessível, realmente são mais fáceis de você compreender e de você acompanhar em um ritmo acelerado, tá? Uma outra dica que eu daria para você, e essa se aplica mais a se você está iniciando, mas se você já tem uma certa experiência também, é você ter domínio da língua. Você ter domínio da língua portuguesa, né, que é a nossa língua, é essencial para você conseguir uma boa leitura, né, para você ter um bom aproveitamento da tua leitura. E uma das melhores maneiras de ter domínio da língua é ler os grandes livros nacionais, tá? Ou seja, ler os grandes autores nacionais, né? Aí, aqui no Brasil a gente tem vários, né? A gente tem os famosos, né? Machado de Assis, a gente tem o Guimarães Rosa, a gente tem o Graciliano Ramos, a gente tem o Érico Veríssimo, né? A gente tem grandes autores BR, né? Grandes autores brasileiros. Vale a pena também ler autores portugueses, né? Camões e outros, né? Porque eles também, né, fazem parte da nossa essência linguística, tá? Então, vale a pena ler esses caras. E se você quer, primeiro, né, se você está começando agora a ler, por exemplo, e você quer ter um domínio bom da língua, né, comece lendo os autores brasileiros, tá? Isso vai te dar um bom conhecimento linguístico, né, uma boa amplitude de vocabulário, e uma boa amplitude de semântica também. Isso vai te ajudar a ler outros livros traduzidos, ou enfim, ter um repertório linguístico maior como um todo, tá? Isso também vai te ajudar muito, e essa é uma dica que eu dou para você que está querendo ler, ou mesmo que já tem uma certa experiência, né, e está querendo aumentar a sua habilidade de leitura, tá? Pois muito bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, né? Brevemente sairá mais vídeos, tá? Então é isso, tá? Valeu e até o próximo vídeo.